Olá, como vai a vida? Como vai a fé? É verdade que para Deus me ouvir, eu preciso gritar? É verdade que para Deus me ouvir, eu preciso falar, eu preciso orar de joelhos? Deus me ouve? É verdade que Deus ouve um comedor de feijão? São perguntas que a gente ouve corriqueiramente e eu quero perguntar para você se você crê nessas coisas. Você crê que Deus só te ouve se você gritar? Você crê que Deus só te ouve se você falar? Você crê que Deus só te ouve se você orar de joelhos? Qual o seu credo quanto a isso? Existem crenças que nos limitam a uma ação de desenvolvimento. Elas nos paralisam, elas nos atrofiam e elas nos fazem ou elas nos impedem de viver algo melhor. É chamado de crenças limitantes. Essas limitações prejudicam o nosso desenvolvimento em qualquer área que seja. E no relacionamento com Deus também não é diferente, pois muitas vezes nós nos encontramos limitados, bloqueados num bom relacionamento com Deus por causa de crenças erradas. E essas crenças erradas limitam a nossa ação de uma maneira consistente. E eu venho falar para você hoje sobre o falar com Deus. O que é orar? Orar literalmente é falar com Deus. E eu pergunto, você já falou com Deus hoje? Você pode dizer, bem, eu falei em pensamento. O modo como você fala dá a impressão que você não crê que Deus te ouviu porque você só falou em pensamento. Então já demonstra-se que você tem uma crença paralisante, uma crença que não te dá substância de você ter um relacionamento maduro com Deus apenas através da sua mente. Você acredita que Deus só te ouvirá se você estiver falando, e não é verdade. Deus ouve o seu pensamento. Diz a Bíblia que antes que houvesse palavras em nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então Deus conhece o nosso íntimo. Mas aí surge uma outra pergunta. Então, para que preciso falar com Deus, orar, se Deus já sabe tudo que eu preciso? Mas a questão é essa, é o diálogo. O que Deus quer de mim é o diálogo. Não é que Deus precisa que eu ore, não, é o diálogo que Ele deseja. A Bíblia diz que no começo da criação, quando Deus criou o homem e o pôs no jardim do Éden, no paraíso, Deus vinha no paraíso todos os dias à tardinha para conversar com o homem, para conviver com o homem. E esse parâmetro de relacionamento continua até hoje. Deus é um ser relacional e ele deseja se comunicar com toda a sua criação, com todos os seres vivos que ele criou. Ele é altamente comunicável. E com o homem que é feito à sua imagem e à sua semelhança, Deus quer desenvolver um relacionamento, digamos assim, mais íntimo ainda, muito mais íntimo ainda. E ele precisa que você entenda isso, porque ele deseja ter esse relacionamento com você hoje, agora e onde você estiver. Então nesse vídeo eu quero dizer para você uma coisa bem concreta. Deus está esperando por você para conversar. Orar é conversar com Deus. Orar é traçar um diálogo, uma linha de diálogo. Mas aí você pode pensar, mas eu falo com Deus, o problema é que Ele não fala comigo. O problema é que Ele não fala comigo e eu quero ouvi-lo. Porém, você tem que entender uma coisa muito importante. Deus é Espírito e ele se comunica conosco de uma maneira um pouco diferente do convencional. O convencional seria como você está me ouvindo agora, como nós estamos nos comunicando agora. Eu estou falando, você está me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Porém, eu sei que você está me ouvindo. Eu sei que você está me ouvindo. E se você está me ouvindo e eu tenho essa certeza, essa é a razão que me move a gravar esse vídeo para você, a gravar essa mensagem para você. Da mesma forma no relacionamento com Deus. Você não está ouvindo Deus, mas Deus sabe que você está ouvindo Ele, porque você pode ouvi-lo no íntimo. Você pode ouvi-lo no íntimo do seu espírito e desenvolver um discernimento ao longo do tempo. Você vai construindo esse discernimento espiritual para poder compreender o que Deus está dizendo, para compreender o que Deus está querendo e compreender ou discernir a direção que Deus está dando para você. Portanto, falar com Deus é algo necessário para desenvolver esta comunhão. Deus é comunicável e ele está querendo se comunicar com você através da oração. E esse termo oração ficou muito desgastado por causa da questão religiosa, então se alia logo a questão religiosa, logo então parece que quem não é religioso não pode orar,
porque oração é uma prática religiosa, mas eu quero lhe dizer que orar literalmente e simplesmente é falar com Deus. É falar, é abrir a boca e falar, falar com o seu coração, falar do que está dentro de você, do que está se passando com você agora, seus medos, seus traumas, seus complexos, sua angústia, sua solidão ou sua alegria. Compartilhar com Deus as suas vitórias, os seus bons momentos, as coisas que deram certo, sabe? É comunicação. Deus quer se comunicar com você. Tire um momento a sós, fale com Deus. Se você estiver trabalhando, fale na sua mente, fale com o pensamento. Ele está ouvindo você, sem dúvida alguma. Tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. Curte aí o nosso vídeo e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, faça isso. Será bom para todos.